E galera, vocês acabaram de descobrir uma nova rede social para aumentar seus ganhos, suas vendas com divulgações de produtos e serviços. E eu estou aqui para te ensinar duas maneiras para ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio. Eu sou a Kátia Lacerda e aqui nesse canal nós falamos tudo e todas as maneiras possíveis e imagináveis para você melhorar a sua performance com o seu dinheiro e aprender a fazer com que ele trabalhe melhor para você, certo? A primeira coisa que eu tenho para te explicar de como fazer isso é, primeiro você precisa ter a conta no Google, no Gmail. Como eu sempre penso em tudo, ou tento pensar em tudo que possa te ajudar, eu já fiz um vídeo falando como abrir a conta no Google Meu Negócio. Vou deixar aí embaixo no final desse vídeo e nos comentários também. E aí você pode conferir como fazer caso você já não tenha o Google Meu Negócio, certo? O primeiro passo que eu tenho pra te falar pra você conseguir ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio é que você precisa entender que ele é como se fosse uma rede social, como qualquer outra, como o Instagram, como aqui o YouTube mesmo, como o Kawaii, TikTok. Ele é uma rede social. Por quê? Quando uma pessoa precisa procurar alguma coisa, a primeira coisa que ela faz, que ela pensa é, ou ela pensa, eu vou olhar no YouTube, ou ela pensa, eu vou procurar no Google. Mas normalmente quando se trata de negócio, vamos supor, tô aqui incomodada com o meu cabelo, não vejo a hora de cortar ele, já tá muito grande. E aí eu falo pra você assim, vou cortar meu cabelo, deixa eu olhar aqui no Google, um lugar aqui próximo que corte cabelo cacheado. E aí, onde tá a chave de tudo. Essa primeira dica é exatamente isso. Pra você conseguir ganhar dinheiro desta maneira, você precisa realmente alimentar essa sua rede social, que é o Google, alimentar o seu negócio ali nessa rede social. Por quê? Porque se você não tem ele ou não alimenta ele, provavelmente você não vai conseguir atrair esses clientes até você. E por que eu falo isso? Porque até poucos dias atrás eu também não tinha o Google Meu Negócio. Mas aí depois de falar com uma outra maquiadora que eu trabalho bastante, que é a Bruna, e ela me deu essa dica de fazer esse Google Meu Negócio. Por quê? Porque nós trabalhamos sendo maquiadoras a domicílio. Porém, nós vamos lá até a cliente, nós vamos e atendemos ela. Então, eu consigo expandir muito mais o meu negócio tendo essa outra rede social que é o Google. E como que a gente vai fazer aí pra gente ter destaque, né? Existem duas maneiras. A primeira é, você precisa patrocinar, precisa estar patrocinado, você precisa investir em tráfego pago. E a segunda, que é normalmente a que eu sempre sigo, que é a linha do orgânico, que é você alimentar, você entregar esse link para todas as clientes te avaliarem, você pedir que elas coloquem foto, que elas coloquem avaliações para você, normalmente boas, né, de preferência, porque se for ruim, realmente vai mais atrapalhar do que ajudar. Por que eu falo isso? Porque quando você tem boas avaliações, você consegue fazer com que as clientes que vá te procurar ali no Google, então alguém procura lá, maquiadora, domicílio, São Paulo. Aí vão aparecer diversas maquiadoras em São Paulo. Eu, várias outras também. E aí, de repente, essa pessoa fala assim, como que eu vou escolher? Tem ali 10 maquiadoras a domicílio. Como eu vou escolher? Ela vai pela que tem mais foto, que tem mais depoimentos positivos. Se tem negativo, como você resolveu isso? Como você respondeu essa cliente? Com empatia, né? Que quer entender o problema dela, quer resolver e tudo mais. Então tudo isso conta, né, para essas avaliações e para você ser bem vista. E um outro quesito é, quando você tem muitas avaliações e elas são todas boas, você tá lá 5 estrelas, você consegue ficar em destaque. Então vamos supor que entre os patrocinados, normalmente são 3 patrocinados ali no Google, e o próximo já é a pessoa que não é patrocinada, que é o orgânico, mas que tem mais avaliações, porque o Google, como qualquer rede social, quer que você continue procurando ele, continue utilizando ele. Então, se ele coloca, usando o exemplo da maquiadora, e ele coloca uma maquiadora lá, que de repente é uma pessoa que não é tão boa, porque tem avaliações ruins, com pontos negativos ali, o Google vai falar, poxa, eu indiquei essa maquiadora, ela já é, né, assim, não ruim, mas tem umas coisas negativas ali. Aí a cliente vai e faz com essa maquiadora e não gosta. Ela fala, nossa, o Google não é um lugar bom pra procurar esse tipo de coisa. E ela para de procurar. Então eles sempre vão recomendar os que estão em alta, os que estão melhores, os que estão melhor avaliados, etc e tal. Então por esse motivo você precisa alimentar essa outra rede social, que a gente já tem um monte, né, gente? Quem é empreendedor sabe o quanto a gente tem rede social pra administrar, o quanto é, assim, não cansativo, mas assim, exige um trabalho da nossa parte, né? Mas agora tem mais uma. Desculpa te avisar, tem mais uma. Então é isso. Eu queria dar essa dica pra vocês. E vamos para a segunda dica, falando sobre o Google Meu Negócio. Você já ouviu falar sobre o estrategista de posicionamento do Google? O que esse estrategista vai fazer? Basicamente, você vai cadastrar empresas que não têm esse cadastro. Então você aprendeu a fazer o seu, você tá fazendo ali pra sua empresa, tá tendo um retorno, porque as clientes procuram por ali, elas vão te ligar através desse contato no Google, elas vão entrar em contato com você através disso.
Eu tenho um primo também que ele trabalha com guitarra. E ele começou a investir nisso do Google Meu Negócio e deu super certo. E ele é um dos que tá bem ranqueado como pessoas que trabalham com instrumentos musicais lá pros lados da Teodoro, de Pinheiros, aqui em São Paulo. Então, realmente dá certo. É só a gente tentar. Então, essas clientes entrando em contato, você vai vendo seu negócio acontecer. E esse estrategista, ele faz isso, só que para outras empresas. Ao invés de ser só para suas, você vai fazer para outras. Então, vamos supor que você tá aí procurando uma renda extra, procurando algo extra para fazer. Qual é a maneira de se fazer esse trabalho? Você vai procurar empresas, então você passou na rua, você olha e fala, mercadinho tal, lojinha tal, salão de cabeleireiro tal, e vai procurando vários tipos de empresas e vai olhando se ela já existe no Google. Caso ela não exista, você vai entrar em contato com essa empresa e vai falar dos seus serviços. Eu sou um estrategista de posicionamento do Google, você está perdendo vendas porque você não está posicionado. As empresas que estão mais posicionadas têm uma visibilidade melhor. Enfim, você vai usar os seus argumentos. Caso você tenha dificuldade, você pode pedir ajuda para o ChatGPT. Fala, ChatGPT, eu quero ajudar as empresas a ter mais visibilidade no Google. Qual é a maneira que eu posso chegar até essas pessoas, falar com elas, mostrar para elas o quanto realmente é importante, o quanto o Google dá uma visibilidade melhor para a empresa dela. Enfim, tem aquela conversinha ali com o chat, né? E passar para essas empresas o quanto elas podem ganhar. E aí você pode cobrar de 100 a 500 reais. Claro que assim, o valor quem define é você, né? A média de mercado é essa, de 100 a 500 reais para fazer esse tipo de trabalho. Então, os primeiros eu acredito que a gente cobra um pouquinho mais barato para aprender a se posicionar, aprender a conversar, até para o cliente fechar e tudo. E nos próximos, conforme a gente vai tendo resultado, vai tendo feedback, retorno ali das pessoas que já fizeram com a gente para falar se deu certo ou não, a gente vai começando a melhorar esses valores e aí tendo casos, né, para mostrar para os próximos clientes. Olha, eu atendi tal pessoa, ela tinha tantos clientes, agora ela tem tantos. Então, tudo isso precisa ser detalhado, né? Quando você for fazer essa análise desse cliente, você vai ver quantos clientes ele já tem por mês, quantos clientes tem por dia. Não sei se ele vai querer falar em questão de valores, quanto ele consegue faturar. Mas caso não queira, pelo menos em número de clientes, porque aí você consegue depois saber quantos clientes vieram a mais com o seu trabalho. Agora, se você quer ficar 100% home office fazendo isso, você pode tentar de outra maneira. Você pode tentar através do Google Maps e olhar lá todas as empresas que tem lá, olhar no Google Maps ali naquela parte de imagem, né? Quais são as empresas que tem, salão de cabeleireiro nesta região. Aí, se ela não tiver cadastrada, você consegue cadastrar essa empresa e tirar ali o seu lucrinho, sua renda extra, digamos assim. Vou ter aqui para falar para vocês que a média de mercado são de 50 ligações, você vai ter um fechamento, normalmente. E de 100 a 150 WhatsApps, um fechamento. Por que isso? Porque normalmente com a ligação a gente consegue ter um retorno mais rápido do cliente. O WhatsApp a pessoa às vezes olha, apesar dela salvar ali seu contato e tudo, caso você ligue e ela não queira fechar logo de cara, você pode mandar um WhatsApp para registrar ali também para você e para o cliente ter seu número caso ele mude de ideia. Mas a ligação normalmente é mais eficaz para você conseguir esse retorno mais rápido. E é assim, de 50 você vai fechar uma, gente... É persistência. Nenhuma das coisas que eu falo aqui no canal pra vocês de trabalho, que a gente fala só de coisas que são honestas, que são verdadeiras, que são trabalhos que vão ajudar outras pessoas. Nenhum desses trabalhos a gente vai falar assim, senta no sofá e espera o dinheiro cair. Não é isso, tá, gente? Tudo que a gente falar aqui é trabalho. E trabalho exige esforço, exige que você tenha um compromisso com aquilo, né? Então, às vezes a pessoa pode falar, mas vou ter que fazer 50 ligações, então... Continua, fazendo o que você faz, entendeu? Que já não tá dando certo. Se você tá nesse vídeo é porque você quer um dinheiro a mais, uma renda extra. Então, precisa exigir esse esforço. Às vezes não é tão legal ficar ligando, é um pouco mais chato e tudo. Ok, mas, é um trabalho. Se você tivesse uma empresa, você teria que fazer. Então, pensa que pra você também, você pode fazer. Ainda mais se você já tiver esse lado mais carismático, de saber conduzir ali o cliente, né? Enfim, se você não souber também, procura no ChatGPT. Chat, preciso trabalhar disso e disso, preciso de estratégias, como falar com o cliente para conseguir um fechamento, qual a melhor maneira de mostrar que esse trabalho é importante para ele, esse tipo de coisa, sabe? Enfim, mas é isso. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, já te peço para você se inscrever e curtir, porque com certeza vai fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas e mais pessoas consigam trabalhar de casa, trabalhar com uma coisa que é bem legal e até basicamente fácil, né, de se fazer. E é isso. Espero que eu tenha te ajudado mais uma vez. Tem vários vídeos aí no canal que pode te ajudar também. Dá uma olhadinha aí. E muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.